Estamos de volta, agora são 10 horas 49 minutos, horário de Brasília, 11 graus na capital paranaense. Deu uma esquentadinha agora, né, Anderson? Deu uma esquentadinha, tá bem mais confortável Tá bem agora. mais confortável. No intervalo a gente tomou um chazinho, o pessoal aqui da cozinha maravilhosa, a Rose fez um chazinho pra gente. A gente tá pronto aí pro segundo tempo, do segundo dia de transmissão do Fórum Getap Milho Verão. Agora a gente vai ter o resultado da nossa enquete. Você participou? Ótimo, perfeito. Tá aí o resultado. André, enchendo tela com a pergunta que a gente fez pra você. André, bota aí pra gente. Pós-Getap Milho Verão, o que a gente te ajudou, né? Em todas as discussões, em todos os temas que a gente trouxe aqui nesses 2 dias. A sua intenção de plantio da cultura para a próxima safra, ela aumentou? Tá igual ou diminuiu? Não teve nem diminuiu, Anderson. Acho que a gente fez um bom trabalho. Que bom, né? Cumprimos com a missão. Cumprimos com a missão. 75% de quem nos assistiu disse que sim, a gente mudou a opinião em relação aos investimentos à cultura. Então, agora a gente vai ao resultado da nossa produtividade elevada. Produtividade elevada, o campeonato da produtividade. O Anderson tá aqui com tudo no gatilho para passar para você. Anderson, a palavra e o palco são todos seus. Muito obrigado, Sueli. Bom, de novo aqui, repetindo o que a gente fez o ano passado com o milho inverno, o grande proposta aqui é realmente a gente identificar, apontar, divulgar, prestigiar agricultores que no uso das técnicas agronômicas, na sua gestão, no seu manejo, atinjam produtividades elevadas, extraordinárias na produção, na cultura do milho, no verão e no inverno. O ponto que ontem a gente comentou a respeito, e não é segredo para ninguém, a gente costuma dizer na agricultura que cada ano é diferente. Na verdade, todo ano ele é igual nos seus desafios, nas dificuldades, e por isso que agricultores eles têm um apetite nato para o risco, para esse tipo de desafio. E a safra verão 21-22 não foi diferente. Aquele milho que é plantado a partir lá de setembro do ano passado e colhido no começo do ano, não foi diferente. E nesse ano em especial, um ano de laninha, uma estiagem dramática, asoladora no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, porção de Santa Catarina e sudoeste paranaense. Então, um ano de fato de muito desafio para o produtor. Menos mal que os preços do milho, mesmo para aquele agricultor que teve produtividades mais baixas, os preços do milho compensaram parte das quebras de produtividade. Como eu mencionei, a safra de verão desse ano, que chegou a ser estimada na casa de 30 milhões de toneladas, no final foi colhido pouco mais de 20, foram colhidas pouco mais de 20 milhões de toneladas, ou seja, 1/3 da safra de milho verão do Brasil literalmente foi dizimada pela estiagem desse ano. Ainda assim, a gente vê aí nas diferentes regiões o produtor, o próprio resultado da enquete agora, um cenário favorável de demanda e de preços segue incentivando a este agricultor a investir em tecnologia, a investir em gestão e, em última instância, também a expandir a área cultivada com o cereal. E aí eu começo agora a falar um pouco dos resultados do campeonato que a gente chama de produtividade elevada em campo, verão 21-22, que é exatamente de pontuar esses produtores. A gente começa esse primeiro campeonato do verão com 23 produtores inscritos, muito concentrados no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, aonde naturalmente a safra verão é mais relevante, onde a bacia leiteira, a integração com a indústria de proteína animal existe. E o milho, nesse caso, tem até um componente cultural, histórico da importância do milho verão nessas regiões. A gente faz a distinção entre o milho sequeiro e o milho irrigado. E um ponto importante que a gente vê, inclusive, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, uma busca, um incentivo para que os agricultores invistam em irrigação e, lógico, e tudo isso em consonância com os órgãos ambientais, no sentido de ter outorgas de água, de ter projetos que estejam em linha e condizente com as exigências ambientais. Não basta simplesmente botar um pivô central ou algum outro sistema de irrigação sem que isso esteja perfeitamente adequado às exigências regulatórias do tema ambiental. Então, nós tivemos predominantemente produtores de milho irrigado nesse verão de 2021-22, fundamental num ano onde a estiagem foi
bastante pesada, né, como a gente vem falando já há algum tempo, mas também produtores de milho sequeiro. E, curiosamente, produtores de milho sequeiro que, mesmo em regiões onde o clima foi inclemente, onde o clima foi bastante desafiador, produtores que conseguiram boas produtividades nas áreas que foram auditadas independentemente pela uma empresa de auditoria especializada no tema. Então, a gente trabalha aí que já nos próximos anos a gente trabalha com um número maior de produtores inscritos até para aumentar a base amostral, mas já começa a chamar a atenção esses primeiros produtores que participaram, que abraçaram o concurso da produtividade elevada em campo. Chama atenção aqui que a área plantada dos estados que a gente está falando aqui, do Brasil, que planta praticamente 4,6 milhões de hectares com milho no verão, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina tem uma participação relevante, praticamente 1/3, quase 35% do total de área cultivada do milho verão. E quando a gente olha no médio e longo prazo, por mais que a cultura da soja ganhou dimensões, eu diria, predominantes na agricultura brasileira, o milho no verão não deixa de existir na região sul, não deixa de existir na região sudeste. Por quê? Integração com as cadeias produtivas da proteína, o tema da bacia leiteira, onde tem milho verão, tem produção de leite, e onde tem produção de leite tem milho de silagem, tem milho que é parte do sistema desta cadeia produtiva, né? E quando a gente analisa então o fato que uma região tradicional, naturalmente a gente observa aí da média dos agricultores que participaram desse primeiro campeonato, um tempo médio na atividade de praticamente 30 anos, ou seja, uma atividade conduzida por mãos muito maduras, né? E aí também entra o desafio de garantir a sucessão do negócio. E um ponto bastante importante da pesquisa junto aos agricultores participantes é que 85% desses agricultores nos reportaram ter sucessão no negócio, ter continuidade no negócio, o que é muito positivo, porque principalmente nas pequenas e médias propriedades do sul e sudeste do Brasil, o atrativo da vida urbana ele é muito grande. Então, o campo tem que ser altamente eficiente para oferecer a esses jovens, para oferecer essa geração, a segunda, terceira, em alguns casos quarta geração que chega ao negócio, incentivo, motivos para permanecer na atividade agrícola. E a gente fica muito feliz. O ano passado, no milho inverno, a gente viu uma situação muito parecida, aí já com mais no enfoque em produtores do Cerrado, mas a gente fica muito feliz de ver que o processo de sucessão está bem encaminhado. No final do ano passado, a gente trabalhando com uma cooperativa do Rio Grande do Sul, a gente viu que a idade média do agricultor no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, ela vai avançando. Então, ter elementos que fixem o jovem, que fixem essa geração no campo, é extremamente fundamental. Para quê? Para preservar o dinamismo social das cidades do interior, da vida rural do interior brasileiro. Então, isso é um ponto bastante importante. Outro ponto que chama atenção dessa amostra de produtores que participaram desse primeiro campeonato de produtividade do milho verão é a forte participação da área própria. Se a gente pegar no caso do Rio Grande do Paraná, começando, 100% dos agricultores que participaram do campeonato de produtividade elevada em campo produzem em área própria. Mas já no caso do Rio Grande do Sul e mesmo Santa Catarina, a gente vê gradativamente a área arrendada fazendo parte do mix de produção. E aqui faço a conexão com a página anterior, aonde a área arrendada é sinal que aquele agricultor que está mais estruturado, com níveis de eficiência maior, ele tem a oportunidade de arrendar, de incorporar a propriedade do seu vizinho, que possivelmente não tem sucessor, tem apenas herdeiros. Então, esse é um ponto importante que a gente enxerga que no médio e longo prazo a gente acredita numa tendência de crescimento da área arrendada dentro da composição da produção, do negócio desse agricultor.
com a ressalva que eu fiz ontem e repeti ela hoje mais cedo. Com muito cuidado para a sustentabilidade econômica. O preço do arrendamento ele tem que estar condizente com a capacidade de pagamento das terras que as lavouras produzem. Então, a gente viu, por exemplo, nesse ano, que com um boom de commodities, a gente viu em algumas regiões preço dos arrendamentos disparando, em alguns casos até comprometendo a rentabilidade. Por quê? Se você paga um arrendamento caro, eu não preciso explicar isso para quem nos assiste, mas se eu pago um arrendamento caro e vem uma frustração de clima, isso compromete muito as finanças, a sustentabilidade desse negócio. E aí, falando de clima nas regiões que a gente participou, aqui um pouco explicando essa salada de cores aqui nesse cenário, o que a gente tem aqui na linha verde clarinha aqui é o que teve de fato de chuvas nesses 3 estados nessa safra 21-22. E o que chama atenção, não importa se é no Paraná, se é em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, é que vocês veem que a linha verde clara ela está bem perto dos volumes mínimos históricos, ou até mesmo sendo 21-22 o ano que marcou a mínima histórica de chuvas, principalmente no período de desenvolvimento da cultura do milho verão. E a gente vê, inclusive, programas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para incentivar, como eu falei há pouco, mais investimento na irrigação, para mitigar o risco climático, e também incentivar a produção de milho em regiões, por exemplo, na região sul, na franja sul do estado do Rio Grande do Sul, aonde a soja está num processo de integração com a lavoura, com a pecuária e também com as áreas irrigadas, que tradicionalmente são utilizadas para a produção de arroz, nas áreas baixas e irrigadas. Então, a irrigação, ela é parte fundamental da estabilidade da produção ou da retomada da oferta de milho no sul do Brasil, em particular no Rio Grande do Sul. Oferta essa que é extremamente necessária ao suprimento da indústria de proteína animal, seja aves, suínos ou pecuária leiteira desses estados. E falando também da tecnologia, a gente vai para o tema do híbrido e biotecnologia, né? O que chama atenção que hoje praticamente todos os produtores, não importa se é verão ou se é inverno, com média a alta produtividade, são produtores que usam híbridos simples ou híbridos simples modificados. No caso dessa amostra nossa, 100% do produtor utilizou híbrido simples. E a maior parte, assim, todos eles, incluindo a parte, respeitando a parte de refúgio, todos esses produtores usaram híbridos com biotecnologia, com resistência a inseto, de segunda, de terceira geração, com mais de 2 proteínas como modo de ação, e também usando o milho com tolerância herbicida como parte do componente das áreas de refúgio nas suas propriedades. Então, não se tem alta produtividade sem alta genética de alta performance. E genética de alta performance, por sua vez, ela está acoplada com o tema da nutrição, preparo de solo, produtos de fisiologia, produtos biológicos. Todos esses elementos compõem um quadro tecnológico, agronômico, que culminam, apesar dos desafios de clima, apesar da incerteza do clima que tivemos na safra 21-22, culminam com produtividades elevadas. E aí, quando a gente pega essa amostra nossa, se eu pego a barra azul escura, a produtividade média dos agricultores que participaram do concurso Produtividade Elevada em Campo Verão 21-22, uma produtividade média de 14 toneladas de milho por hectare. Produtividade essa equiparada aos níveis do meio oeste americano, equiparada aos níveis da França, equiparado aos produtores de milho de vanguarda no mundo. Se eu comparo com a estatística Conab, a estatística oficial da safra verão, é um pouco mais do dobro da produtividade que esses agricultores que estão na vanguarda da tecnologia agronômica conseguem produzir. E um ponto que chama atenção, como eu disse, o milho irrigado com a produtividade de praticamente 14,5 toneladas por hectare e o milho sequeiro, num ano de clima bastante desafiador, uma seca histórica no sul do Brasil em função da laninha, uma produtividade que esses agricultores ainda conseguiram acima de 12 toneladas de milho por hectare. Qual é
a combinação de tecnologias, quais são os elementos que permitem que mesmo um agricultor com milho sequeiro consiga níveis favoráveis. Obviamente que essas regiões, numa escala de microclima, deve ter tido uma, duas, um pouquinho mais de chuva a mais do que o seu vizinho, mas mostra que a tecnologia agronômica, ela, junto com a gestão, ela blinda a produtividade do agricultor brasileiro. E aí, dentro de uma lógica de caixa d'água, né, quando a gente pega, por exemplo, as diferentes regiões, os diferentes estados do Brasil, no topo desse gráfico meu de colunas, a gente tem a produtividade média dos agricultores que participaram do Produtividade Elevada em Campo. E na barra verde escura, a produtividade média estadual nesses respectivos estados. E aí chama a atenção que, sim, existe um gap, um yield gap aqui bastante expressivo para levantar a média como um todo. Ontem, na discussão da agricultura de precisão, surgiu uma pergunta bastante interessante aqui ontem. O desafio é como essas ferramentas de agricultura de precisão, ajudando na nutrição, ajudando na proteção de cultivos, ajudando na seleção dos híbridos adequados para cada uma das pequenas propriedades, dos pequenos talhões que são plantados Brasil afora, como essas ferramentas podem e devem ajudar a fechar esse gap de produtividade. Obviamente, a gente não consegue dizer, dado a variedade de microclimas, dado a variedade de perfil de solo, dado a variedade de gestão das propriedades, que 100% da produtividade do milho do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, vai chegar nesse teto produtivo. Mas se a gente levar isso aí para o segundo, ou talvez para o terceiro quartil, a gente resolve o problema de abastecimento de milho na região sul para a indústria de proteína animal, que hoje não tem mais ou não pode mais contar com o Mato Grosso como fonte de oferta de milho para esta região. Então, aqui a gente sempre volta no tema do propósito do GETAP, de termos o concurso, de termos o fórum como uma ferramenta de induzir ou de divulgar que sim, é possível esses níveis elevados de produtividade. E quando a gente vai para um histograma da distribuição das produtividades, a gente vê, por exemplo, nas barras verdes escuras, produtividades que chegam próximo a 300 sacos de milho por hectare, no caso aí do produtor número 1, que já é o spoiler do ganhador desse primeiro concurso de produtividade do verão, mas mostra assim que tem espaço, ainda assim, entre o primeiro e o último. Você vê, o primeiro irrigado teve praticamente 300 sacas de milho por hectare, e o 15º produtor, uma produtividade de 150 sacas de milho por hectare numa área irrigada. Produtividade até um pouco mais baixa do que sequeiro. Certamente, o que aconteceu nessa área, não sei exatamente qual é este produtor, mas é uma região que a gente viu acontecer esse ano, que não teve água, inclusive para rodar sistema de irrigação. Então, olha como foi desafiadora, de fato, a safra 21-22. No caso do milho sequeiro também, o primeiro produtor aí próximo de 250 sacas de milho por hectare, num ano de alto desafio climático para a produção. Entra o tema da população, né? Ontem o professor Césio falando do número de plantas por hectare, de quantas gramas de fertilizantes são aplicadas em cada planta, e a gente vê aí o seguinte, que até bem parelho, né? Cerca de 80 mil plantas por hectare nos 3 estados, dos 3 estados que tiveram produtores participando desse campeonato de milho verão, né? Então, isso é um tema bastante importante da gestão, de seleção do material, velocidade de tecnologia de plantio, para assegurar que cada uma dessas plantas consigam expressar o máximo do potencial genético que o germoplasma e a biotecnologia entrega em cada uma das sementes. Seguindo nessa lógica, o tema do peso médio, né? A gente vê aí situações, olha como deu uma diferença. Você pega o Paraná com peso médio de 377 gramas para cada 1.000 gramas, o PMS, né? Chegando a 430 gramas no caso do Rio Grande do Sul. Entender a dinâmica fisiológica, a dinâmica de nutrição de plantas que resulta numa diferença tão expressiva entre um estado e outro. O que pode ser feito para, pensando como
objetivo de produtividade elevada é trazer essa régua para o andar de cima, né? E isso tudo seguramente tem a ver com o pacote de adubação, com o pacote de produtos de nutrição e fisiologia de plantas e, claro, população, manejo e tudo mais que faz parte dessa sinfonia que tem que estar bastante afinada, bastante ajustada para que do dia 1 até o final da colheita o agricultor consiga chegar lá nas produtividades excepcionais de 250 a 300 sacas de milho por hectare. O tema importante, conectando até com a fala da Sofia agora há pouco e do Leonardo sobre o tema da sustentabilidade, né? Adubação, manejo de solo é fundamental para dar o carimbo verde a uma determinada atividade agrícola, e nesse caso específico o tema do milho. Então, o que chama atenção aqui é o seguinte, que uma parcela expressiva dos agricultores que participaram desse primeiro campeonato de produtividade fazem a correção dos níveis de calcário, do pH do solo, em aplicações que vão desde anual até, na sua maior parte, praticamente 60% dos agricultores fazem ou anual, a cada 2 anos ou no máximo a cada 3 anos. E chama a atenção que o gesso também começa a aparecer, aplicações a cada 3, 4 anos, no sentido de você realmente preservar os aspectos nutricionais do solo, garantir que as plantas sejam bem alimentadas e que a gente não caia no erro, como o professor Césio comentou ontem, de entrar na mineração de solos, né? Outro ponto que chama atenção é o tema do manejo e proteção dos cultivos, né? O manejo e proteção da cultura, da lavoura de milho. E o milho gradativamente se torna uma cultura tão tecnológica da primeira divisão, como a gente tem batido muito no evento, do ponto de vista de trato cultural. Por quê? Se eu, agricultor, tenho incentivo de preço, ou seja, eu tenho que maximizar minha produtividade, meu volume, eu tenho que me maximizar através do plantio adequado do híbrido, no solo bem preparado, com devido uso dos produtos de proteção de cultivo. Agora, chama atenção o seguinte, por exemplo, bioestimulantes, ainda uma parcela muito pequena, ou seja, ontem a gente falou muito do tema dos biológicos e dos produtos de fisiologia de plantas, mas a gente tem um espaço brutal para levar a coluna dos bioestimulantes e do foliar para algo parecido do que os produtos por exemplo, de cobertura ou de manejo e tudo mais, para levar isso para próximo de 80%, 90% do total cultivado, ou seja, temos sim espaço para melhorar o nível de nutrição e fisiologia de plantas desses agricultores, né? E da mesma forma, quando a gente pega, por exemplo, os produtos de proteção de cultivos, né? Fungicida, todo mundo fazendo pelo menos 1,4, uma aplicação de fungicida para garantir que essas plantas não estejam comprometidas por doenças. Cigarrinha começa a chamar atenção, inclusive no sul do Brasil, 2 aplicações de inseticida para o controle e manejo das cigarrinhas, né? E o ponto extremamente fundamental, de novo conectado com o painel dessa manhã, o fato de que 100% do produtor que planta milho faz plantio direto, ou seja, não existe plantio direto no Brasil sem milho, não existe agricultura sustentável no Brasil sem milho. Então, isso é um ponto bastante fundamental da pegada, do carimbo verde que o milho brasileiro tem. E esse é um fato que motiva bastante, porque a gente tem elementos para contar para o nosso comprador, seja ele uma indústria de proteína animal, seja para um exportador que leva o nosso milho para o mercado externo, de dizer que sim, o milho brasileiro, com muito orgulho, é um milho sustentável, é um milho produzido de forma correta. Ponto importante, tem que produzir, mas também tem que colher, né? E a rentabilidade dos últimos anos mostra, quando eu pego o gráfico das barras azuis dessa página, é que a idade média dos equipamentos de colheita estão bastante jovens, 6 anos, 6,7 no caso do Paraná, 5,6 no caso do Rio Grande do Sul. E equipamento novo, gente, é igual o carro, a melhor marca de carro é a marca nova. O equipamento novo traz eficiência, reduz as perdas de colheita, traz garantia para o agricultor de que ele vai plantar e vai efetivamente conseguir acolher. E na medida em que
acontece o amadurecimento. Eu falei de um exemplo de uma propriedade no Mato Grosso, mas isso é válido também para o sul do Brasil. Na medida em que acontece o amadurecimento do empreendimento agrícola, e esse amadurecimento em cima também de preços mais remuneradores, margens mais sustentáveis, como as que nós tivemos nos últimos anos, começa a sobrar dinheiro para uma estrutura de armazenagem dentro da fazenda. Então, 75% dos produtores que participaram 73%, corrigindo, dos produtores que participaram desse primeiro campeonato de produtividade no Rio Grande do Sul, já tem o seu silo próprio. Isso é flexibilidade na hora de colheita, de você não ter pressa, ou de se preocupar com um caminhão que eventualmente não chega para fazer o transporte até o silo da cooperativa ou até o silo cerealista. Isso é um ponto bastante favorável. Chama atenção, no caso de Santa Catarina, apenas 17% desses agricultores com silos próprios. Talvez pela proximidade com a cooperativa, talvez com a oferta de serviços de cerealistas. Que é um ponto importante, né? Não importa a cor do gato, desde que ele caça rato. Então, se eu tenho um silo na cidade ou no povoado ou na vila, ao lado da minha propriedade, que me fornece um serviço bastante confiável e próximo, talvez eu tenha uma necessidade menor de ter o silo. Agora, se eu estou numa região com déficit de capacidade de armazenagem, aí é inevitável o investimento no silo próprio. No caso do Paraná, praticamente 1/3 dos agricultores que participaram desse primeiro campeonato tem seu silo próprio. Também um estado que tem oferta de estrutura de armazenagem por parte da cooperativa, tem oferta por parte de cerealistas, da própria trading. Então, a gente tem observado ao longo dos últimos anos um processo de alto investimento ou de reinvestimento na atividade na medida em que sobra geração de caixa. E uma vez que a fazenda, a parte produtiva, ou seja, estrutura de solo, sistematização, nutrição, está feito, começa a sobrar caixa por parte do agricultor para ele melhorar a sua estrutura de armazenagem. Ponto bastante fundamental. E agora, começando a caminhar para o final, começando a sinalizar um pouco do que a gente tem de resultados, ainda de forma consolidada, os grandes números, né? Os 3 ganhadores do milho irrigado, os 3 ganhadores do milho sequeiro, né? Então, a gente vê aí o primeiro lugar do irrigado com 301 sacos de milho por hectare, o primeiro ganhador, o primeiro colocado no milho sequeiro, com um pouco mais de 242 sacas de milho por hectare, praticamente 243, ou seja, níveis de produtividade extraordinários, excepcionais, principalmente quando eu considero a seca histórica que judiou das lavouras aí nessa safra de verão. Então, esses números aqui mostram que é possível, que é exequível, que é atingível você ter produtividades elevadas na lavoura de milho do verão. E nesses níveis de produtividade, com as características estruturais, oferta de armazém próprio de terceiro, com a presença do comprador, com a proximidade do porto, caso seja necessidade da exportação, o milho na safra verão ele é tão competitivo quanto a soja do ponto de vista de geração de renda. Uma produtividade de 300 sacas de milho por hectare, ou uma produtividade de 240 sacas no caso do sequeiro, o agricultor ele tem que colher 80, 90 sacas de soja para ter a mesma rentabilidade em reais por hectare. Em um outro ponto, a combinação das biotecnologias, do manejo agronômico com a proteção de cultivos, e isso tudo com máquinas agrícolas mais modernas e eficientes, do ponto de vista de manejo, do ponto de vista de dificuldade das operações, hoje uma lavoura de milho é tão ou mais simples do ponto de vista operacional do que uma lavoura de soja. Aqui a gente tem uma sinalização de que o milho pode sim estar na primeira divisão da agricultura, pode sim entregar os mesmos níveis de retorno econômico que entrega uma lavoura de soja. E, de novo, não estou dizendo que o milho vai tirar a soja, mas na condição de mercado atual, na condição tecnológica atual, o milho ele permite aquilo que nós agrônomos sonhamos da rotação ideal. Eu fazer talvez 25%, 30% da minha área com milho no verão, o restante com soja, no ano seguinte uma cultura de inverno, aqui no caso do sul, ou milho de safrinha, dependendo na região que isso for possível. Então, hoje,
do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de gestão, o agricultor tem essa flexibilidade, ele tem esta possibilidade. E aí sim, sem maiores delongas, caminhando para os ganhadores, né, para anunciar os nomes, né, eu vou começar, preparar agora, para anunciar, no caso primeiro das áreas irrigadas, a terceira melhor produtividade desse primeiro campeonato, produtividade elevada em campo, safra 21-22, verão do milho brasileiro. E o nosso terceiro campeão, porque no fim todos são campeões, o simples fato de você ser produtor rural, você já é um campeão, você já é um cara que aceita desafios, que encara as dificuldades que a incerteza da atividade agrícola coloca para a gente. Primeiro, o nome que eu vou citar aqui, com a terceira melhor produtividade, nosso amigo Marcos Agenor Begrow, lá de Almirante Tamandaré do Sul, próximo ali da região de Sarandi. Uma região que também sofreu com estiagem, mas com uma produtividade com 285 sacas de milho. Isso é um grande mérito, isso aqui é um exemplo para o produtor da região, para você compartilhar os conhecimentos, as informações, todos os dados de manejo agronômico que foram feitos no sentido de replicar este tipo de conhecimento micro-regional e ajudar que a média do estado, que a média da região suba como um todo e melhore a disponibilidade de milho no mercado regional e no próprio mercado estadual. Ponto importante, que essa é uma característica da agricultura. Aqui é um caso claro de colaboração. O agricultor que compartilha informação com o seu vizinho, ele não prejudica o seu negócio, ele ajuda o negócio como um todo a melhorar. Caminhando para o segundo nome, a segunda melhor produtividade desse primeiro campeonato aqui, também lá do Rio Grande do Sul, Cristiano Vanaz, lá de Panambi, região bastante tradicional, agricultura de altíssima tecnologia, agricultura integrada, agricultura moderna. Cristiano com 294 sacas de milho por hectare, também na área irrigada. Sim, isso é um grande mérito, porque, como eu disse, esse ano em especial, toda essa região central ali do Rio Grande do Sul, do Planalto, que é possivelmente as áreas mais nobres do estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de produtividade, estrutura das propriedades, funcionamento das cadeias produtivas, esta foi a região que possivelmente mais sofreu com a estiagem desse ano, e aí a gente vê números igual esse do Cristiano, números igual do Marcos na página anterior, é bastante... É animador ver resultados como esse, né? Isso mostra, primeiro, a importância da tecnologia da irrigação, que é possível, a importância de um bom manejo agronômico e, no final de tudo isso, como eu disse, a história da orquestra sinfônica, o manejo, o maestro que toca toda essa operação. Lembrando que todos esses dados aqui foram coletados através de uma auditoria independente, com processos seguindo a regra de classificação do padrão ANEC para o contrato de milho e exportação. E agora, o primeiríssimo lugar na produção do milho irrigado, o nosso amigo Valdir Jacob, lá de Selbach, também no Rio Grande do Sul, também em região de Não Me Toque, região, como eu disse, eu estive lá em dezembro, tive lá em janeiro, região que sofreu bastante com a estiagem e é um grande mérito, é muito bacana ver uma produtividade acima aí de 300 sacas de milho com milho irrigado. Nesse patamar de produtividade, o agricultor teria que colher 100, 105, 110 sacas de soja por hectare para ter a mesma rentabilidade por área, ou seja, o milho definitivamente na primeira divisão da agricultura brasileira, e aqui no sul do Brasil, com fortes, vamos dizer assim, oportunidades para a retomada ou para o crescimento da produção. Parte com recuperação de área ou retomada de área cultivada, importante dizer, safra 21-22, como eu disse ontem. Primeiro aumento de área plantada do milho em 6 anos. E a área plantada de milho, com essas produtividades e com os preços que a gente... não só para esse ano 22, 23, mas porque a gente vislumbra para os próximos anos, traz muita sustentabilidade, traz muita rentabilidade para o negócio agrícola. Meu grande parabéns aí para o Valdir, para todos eles, na verdade, eu acho que todos que participaram, como eu disse, todos que são agricultores são grandes vencedores, são grandes empreendedores que participam desse negócio. E agora, caminhando para o milho sequeiro, né? O milho que enfrentou aí de peito aberto todo o desafio climático aí desse ano, dessa safra 21-22, né? Caminhando aí para a terceira
para a terceira melhor produtividade, vamos lá, preparando, nosso amigo Fernando Luiz Vian, lá de Le Bon Regis, Santa Catarina. Região aí que Santa Catarina hoje é um estado importador de milho, um estado que depende do milho paranaense, depende do milho do Mato Grosso do Sul, depende até mesmo do milho do Mato Grosso, apesar do milho do Mato Grosso cada vez mais está conectado com o mercado internacional. É super bacana ver uma produtividade igual essa do Fernando, uma produtividade acima de 200 sacas de milho, 210 sacas de milho no milho sequeiro. Agora, um milho sequeiro que também é altamente tecnológico. É tecnológico na seleção do seu híbrido, é tecnológico no manejo e proteção de cultivos, na sua nutrição, na sua fisiologia de plantas. E, de novo, uma região que é altamente dependente, precisa de milho para proteína animal, precisa de leite para bacia leiteira, e esses números aqui mostram que sim, é possível atingir essas altas produtividades. Preparando segunda melhor produtividade do milho sequeiro na safra verão 21-22, vamos lá? Nosso amigo Ricardo Lirani, lá de Teixeira Soares, também no Paraná. Praticamente 240 sacas de milho por hectare. Uma área assim, com argila mais pesada, 60% de argila, mas uma lavoura também nitidamente tecnológica. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a gente vê uma padronização, a gente vê que aqueles agricultores que estão na vanguarda da tecnologia, que estão na vanguarda da produtividade, são aqueles que abraçam tecnologia agronômica. E mais do que abraçar a tecnologia agronômica, são produtores que fazem a boa gestão do seu negócio, que estão preocupados com a sucessão, que estão preocupados com investimento em armazenagem própria, ou seja, a grande orquestra sinfônica com todos os instrumentos tocando de forma muito coordenada, de forma muito afinada. E agora, para encerrar, o campeão do milho sequeiro, nosso amigo Daniel Perlocker, também de Água Doce, em Santa Catarina, região essa, Planalto, como eu disse, altamente necessitada, altamente consumidora de milho, e quando a gente vê produtividades nesses patamares aqui, como o Daniel, como o Ricardo, como o Fernando, que mesmo sem a ferramenta da irrigação, conseguem ser altamente competitivos. E competitividade, gente, aqui é sinal de calo nas costas, é marca de cicatriz de guerra, anos, décadas de experiência, décadas de gestão, com apoio certamente da assistência técnica, com apoio das equipes que provêm, das companhias que provêm as tecnologias para esses agricultores. Números excepcionais de produtividade e números esses que reforçam o quão competitivo, o quão de primeira divisão se tornou a cultura do milho no Brasil nos últimos 10 anos. E essa, sem dúvida alguma, é uma grande motivação para a gente, que idealizou, para a gente que organiza, toda a equipe que está aqui apoiando a execução desse fórum, a execução do GETAP, do grupo tático, para o aumento da produtividade, quando a gente vê resultados iguais a esses, tanto do sequeiro quanto do irrigado. E aqui eu disse, é uma questão meramente matemática de ordenar primeiro, segundo, terceiro. Todos, absolutamente todos que participaram desse campeonato, do campeonato da safrinha do ano passado, são grandes vencedores, são grandes ganhadores, porque eles empreendem na atividade da agricultura pela sua nobreza, pelos desafios que aí tem. Algumas imagens dos processos aí de auditoria, do acompanhamento da colheita, só explicando rapidamente como isso é feito. Um time tem a agenda, tem data marcada para ir na propriedade do agricultor, tudo georreferenciado, é medido número de espiga, peso de grãos, acompanhada a colheita, vai até o armazém para ver a entrega dos grãos, para fazer a pesagem do chamado milho limpo e seco. Então, tudo isso aí dentro de padrões muito estritos de métricas, de protocolos, para que a gente tenha confiança, assertividade de que os números aqui mostrados de fato reflitam os resultados que foram obtidos aí no campo. Eu vou convidar a Suelen para se juntar aqui conosco agora, porque a gente tem que anunciar os próximos planos, né, Suelen? Com certeza, Anderson. A gente quer saber como vai ser o próximo
como o campeonato da produtividade, né? Exatamente, aqui é jogo jogando, né? Jogo jogando. Aqui não tem primeiro tempo, segundo tempo. A gente está aqui no estúdio em Curitiba, gravando esse evento, apresentando aí os ganhadores do primeiro campeonato do milho Getap Verão 21-22, e as lavouras do milho inverno estão no campo. Estão no campo no Paraná, estão no campo no Mato Grosso do Sul, estão no campo no Piauí. Agora a gente tem milho inverno, milho safrinha no Piauí. E o próximo fórum nosso é o Fórum do Getap Inverno, ou safrinha, como ainda muitas pessoas dizem, lá em novembro, em Goiânia, né? Vai ser quase verão, né? Como a gente falou ontem, a gente está sempre à frente, né? Sempre à frente. Getap atemporal como agricultura. Antes de a gente falar um pouquinho sobre o campeonato e o fórum, eu queria só parabenizar todos os ganhadores. A gente sabe o quanto de suor, o quanto de força de vontade que se envolve na agricultura e para ter resultados sensacionais como esse, né, Anderson? Apetite para o risco, estômago para o risco. Tem uma frase do Elon Musk que diz que ser empreendedor é ter a habilidade de mastigar vidro, né? Exatamente. Então a gente quer falar com o nosso público agora, falar com o nosso telespectador, quem nos assiste, e saber quem quer participar do Campeonato da Produtividade, como deve prosseguir, Anderson. Exato. O próximo campeonato, que é esse que vai rodar agora em novembro, o Milho Inverno, a gente vai abrir inscrições pelo site do Getap. Tá. Né? Os agricultores têm diferentes formas de participar. Tem os parceiros que apoiam o projeto, que também trazem os agricultores para dentro do evento. Então, são esses os mecanismos. Convido a todos que nos assistem, que nos próximos dias visitem as nossas mídias sociais, visitem o site, visitem o Instagram, LinkedIn, Facebook, que lá nós teremos as novidades e as regras para a participação do Getap Inverno 21-22, que é o que está plantado agora, e também já pensando no verão 22-23, que daqui a pouco, setembro, está aí, e tem agricultor aqui em Santa Catarina, no Paraná, já dando largada no plantio da safra 22-23. Já que o Anderson me deu a bola quicando, eu quero aproveitar e quero te fazer um convite. As meninas aqui das redes sociais do Getap estão trabalhando desde de mês passado, na verdade há bastante tempo já, justamente para provocar esse engajamento. Você já percebeu que o Getap é um celeiro de conhecimento. Então, assim, pega o linkzinho do Getap, o avatar do Getap, manda para um seu amigo, para um colega, para um parente, alguém que trabalhe com agronegócio, porque ali a gente coloca muita informação, muito conhecimento o tempo todo, né, Anderson? Exatamente. Gente, o propósito, a missão deste projeto é ser um polo de conhecimento. Conhecimento é riqueza, conhecimento é poder, e esse é a nossa grande motivação com o projeto do Grupo Tático para o aumento da produtividade do milho. Getap, Grupo Tático em Aumento de Produtividade. Essa é a nossa missão. Eu queria dar um alô para todo mundo que participou, todo mundo que interagiu, participou das nossas enquetes. Tá aí, usou o QR Code, mandou pelo chat as perguntas. E em especial para esse pessoal aqui que pediu para nossa produção dar um alô. Vamos lá. O Ariovaldo de São Paulo, já dei um alô para ele. Antes, agora o Gustavo Capanema. Ontem o Gustavo mandou pergunta. Obrigada pela participação, Gustavo. Espero que você esteja com a gente nas próximas edições. A Júlia Fagundes, o Davi Herbert, Bárbara Fortunato e Carolina Amorim, obrigada pela participação, pelo prestígio. Anderson, é muito bom a gente estar aqui reunido em um evento como esse, entre palestras, debates e divulgação dos vencedores. Eu tenho certeza de que o Getap não poderia estar atuando de forma mais efetiva. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu te convido para as palavrinhas finais, para as suas considerações finais nesse segundo dia de transmissão, a segunda edição do Fórum Getap. Eu que agradeço, Suelen, e assim, acho que como palavra final, o grande estímulo, o grande incentivo nosso é, como eu disse, quando eu comecei a minha vida profissional lá na metade dos anos 90, ver cidades como Sorriso, Campo Novo dos Parecis, cidades como Balsas do Maranhão, cidades do interior do Paraná, o quanto essas cidades e as pessoas que habitam, que vivem nessas cidades, evoluíram nesses 25 anos. E a agricultura foi o grande motor, a agricultura foi a grande oportunidade que essas pessoas, que esses empreendedores, que esses produtores rurais abraçaram e tornaram o Brasil a potência agroalimentar que nós nos tornamos nessa década de 2000, 2010 e agora colhendo os louros e os frutos de muito suor, muito sofrimento, muito trabalho que essa turma toda enfrentou aí nesse Brasilzão afora. Então isso é muito satisfatório, é muito prazeroso ver esse resultado. E o projeto Getap realmente é
com esse intuito de que daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, hoje falar assim, nossa, a gente saiu de 100 para 200, de 100 para 250 milhões de toneladas de milho, com uma indústria forte, com uma agricultura forte, rentável, sustentável e promissora. Perfeito, eu costumo sempre dizer, eu acho que essa fica como minha palavra final, que informação é poder e produtividade na agricultura. Eu acho que é por aí. Exatamente. Eu agradeço a todos que participaram, a equipe que está aqui na retaguarda, tornando possível todo esse evento. Um parabéns a todos, não só a gente que está aqui no palco, mas todos aqueles que estão na retaguarda nos apoiando e nos ajudando. Obrigada, gente, foi um prazer. Hoje à tarde a gente tem ainda agenda com uma rica programação, mas eu já me despeço aqui de vocês, até a próxima. Obrigada a cada um que esteve presente, o pessoal que está nos bastidores, toda a equipe técnica, competentíssima. Deu uma engasgada que eu me emocionei, gente. Obrigada por tudo, até a próxima. Ano que vem tem mais, nos vemos lá, uma ótima tarde. Temos mais. Temos mais em novembro. Até.